Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 23 de outubro. No último dia do webinar Cortes Supremas, Governança e Democracia, especialistas discutem participação social, Agenda 2030 das Nações Unidas e tecnologias para o aprimoramento do Supremo Tribunal Federal. Esse é um dos destaques desta edição e você vai ver também. Supremo discute em audiência pública a suspensão do Fundo Amazônia. Conselho Nacional de Justiça lança manuais para fortalecer a atuação judicial em audiências de custódia. Candidatos e partidos têm até domingo para enviar prestação de contas parcial das eleições municipais deste ano. Participação social, Agenda 2030 das Nações Unidas e novas tecnologias foram os temas abordados no segundo e último dia do webinar Cortes Supremas, Governança e Democracia. A conferência internacional reuniu autoridades públicas e especialistas com o objetivo de trazer ideias para aperfeiçoar o trabalho da Suprema Corte Brasileira. Os especialistas do primeiro painel desta quinta-feira discutiram como o Supremo Tribunal Federal se tornou a principal ponte para que a população alcance os direitos garantidos pela Constituição. A abertura aos grupos mais vulneráveis. Se o Supremo quer ter a reputação, a capital reputacional, ele deve trabalhar claramente com aqueles que estão sendo os principais alvos desses ataques e essa hostilidade. Tá? Tem que haver grande responsabilidade. Isso não significa ativismo jurídico, mas significa responder rapidamente aquelas violações a direitos que são colocados em sua pauta. A gente tem que pensar realmente na participação social, não só nas leis que existem para garantir essa participação, mas na eficácia, né, nas formas de organização da sociedade. A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas e a importância de ter o judiciário alinhado a ela foram debatidas no segundo painel. Certas iniciativas que já foram tomadas e que merecem ser acentuadas. Dentre elas, eu selecionaria o fato que o CNJ, em 2015, reservou 20% das vagas em concursos públicos para juízes e candidatas negras. Isso é fundamental, sobretudo num país que nós acabamos de ouvir uma fala a respeito desse racismo estrutural, dessa exclusão de um grupo que é um grupo bastante relevante, que é o grupo dos negros, mais sensível à violência, à exclusão social e a todo tipo de discriminação. Gradativamente, a agenda ela vem sendo, nas gestões, ela vem sendo institucionalizada e fortalecida. A temática da Agenda 2030 é uma temática que remonta a 1945, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que une todos os países e todas as nações em torno de objetivos comuns de paz e não violência em torno da efetivação dos direitos humanos. Na conferência de encerramento com o tema Novas Tecnologias, os especialistas traçaram perspectivas quanto ao ciclo de modernização que leva o judiciário a aumentar a eficiência na prestação jurisdicional e, desta forma, se tornar mais acessível à população. O Conselho Nacional de Justiça deu início ao lançamento de uma série de publicações na área penal. São ao todo 31 manuais. 3 deles foram apresentados nesta semana. Os manuais têm foco nas audiências de custódia. Um trata de tomada de decisão em parâmetros gerais, outro sobre parâmetros para crimes e perfis específicos. Eles foram elaborados após a análise de cerca de 1.000 decisões de magistrados de todo o Brasil. O terceiro manual é sobre o uso de algemas e outros instrumentos de contenção e foi feito em parceria com uma organização de pesquisa independente britânica. O documento traz considerações práticas e normas internacionais, além de experiências de tribunais estrangeiros. Os manuais também propõem a padronização jurídica do processo de decisão em audiência de custódia em 5 etapas. São elas: verificação se há eventual irregularidade do auto de prisão em flagrante,
observação da legalidade e regularidade do flagrante, tipificação da conduta, verificação da necessidade de se aplicar alguma medida cautelar e análise de qual medida cautelar é cabível. Então, o juiz terá elementos para julgar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Todo esse material está disponível no site do Conselho Nacional de Justiça e até agora teve cerca de 2.500 visualizações. Os manuais são resultado do programa Fazendo Justiça, que é uma parceria entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo é que os materiais sejam usados por magistrados, tribunais, gestores e profissionais envolvidos em políticas penais e ações para quem deixa o sistema prisional. Os lançamentos seguem até o dia 24 de novembro e podem ser acompanhados pelo canal do CNJ no YouTube. Na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, será lançado o Manual de Proteção Social na audiência de custódia e, na terça-feira, os cadernos de gestão dos escritórios sociais. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu liminarmente decisão dos juizados especiais de Curitiba, que determinava a retirada de postagens das redes sociais da deputada federal Joyce Hasselmann contra o ex-senador Roberto Requião. Em 2017, Requião ajuizou 2 ações de indenização por danos morais contra Hasselmann, que atuava como jornalista. Ele alegava que os conteúdos eram mentirosos, com o objetivo de difamá-lo, extrapolando a crítica jornalística. Ao suspender parte da decisão da Justiça do Paraná, Carmen Lúcia lembrou que o Supremo Tribunal Federal afirmou a impossibilidade de exclusão de conteúdo jornalístico, ainda que divulgado em meio digital, sob pena de configurar censura, o que é vedado pela Constituição. No entanto, a ministra manteve a condenação da parlamentar ao pagamento de R$20 mil como indenização por dano moral ao ex-senador. E no próximo bloco, candidatos e partidos têm até domingo para enviar prestação de contas parcial das eleições de 2020. Nós voltamos já. Constituição tem a ver com liberdade. É uma garantia do cidadão em face do Estado. Por isso, é a lei mais importante do país. Todas as demais leis, sejam federais, estaduais ou municipais, devem obediência à Constituição. Precisamos conhecer bem a nossa Constituição. Termina no domingo, dia 25 de outubro, o prazo para candidatos e partidos enviarem a prestação de contas parcial. São dados sobre a movimentação financeira do início da campanha até o dia 20 deste mês. O não envio das informações caracteriza infração grave. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, na próxima terça-feira, as prestações podem ser consultadas pelo sistema Divulga Candicontas. Superior Tribunal de Justiça altera entendimento e anula a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva. Os ministros da 5ª turma do STJ decidiram que, em virtude da Lei 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime, não é mais admissível a conversão de ofício, ou seja, sem requerimento, da prisão em flagrante em preventiva. A fixação da tese altera o entendimento do colegiado sobre o assunto. No caso julgado, a Defensoria Pública de Goiás sustentou que a conversão ou a decretação de prisão preventiva pelo juiz, sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, viola o sistema acusatório e os preceitos trazidos pela nova lei. Ao acolher o pedido da Defensoria, o ministro relator Ribeiro Dantas lembrou que a jurisprudência do STJ considerava não haver nulidade na hipótese em que o juiz, de ofício, sem prévia provocação, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No entanto, o ministro destacou que o pacote anticrime promoveu diversas alterações processuais e que tornou indispensável de forma expressa o prévio requerimento das partes do Ministério Público ou da autoridade policial para que o juiz aplique qualquer medida cautelar.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão que desconsiderou certidão pública e manteve gestor em processo que julgou contas municipais irregulares. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, levou em consideração o fundamento da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos para suspender a decisão. Na origem do caso, um gestor público municipal ajuizou ação para desconstituir julgado do Tribunal de Contas do Maranhão, que considerou irregulares as contas do município de Magalhães de Almeida nos anos de 2007 e 2008. O gestor apresentou uma certidão do município declarando que não havia sido nomeado ordenador de despesas no período considerado na tomada de contas. Por isso, ele não poderia ser atingido pelos efeitos da decisão do Tribunal de Contas. A 7ª Vara da Fazenda Pública do Maranhão reconheceu a validade da certidão e suspendeu os efeitos da decisão em relação ao gestor, mas o Estado recorreu. O Tribunal de Justiça do Maranhão, desconsiderando a certidão emitida pelo município, manteve o gestor na decisão que julgou irregulares as contas municipais. No pedido de suspensão dirigido ao STJ, o município alegou que a decisão do Tribunal de Justiça maranhense provoca grave lesão à ordem administrativa, ao ignorar indevidamente a validade de uma certidão pública. Segundo o ministro Humberto Martins, até prova em contrário, os atos praticados pela administração pública são presumidamente verdadeiros e emitidos em conformidade com a lei. E sem esse entendimento, haverá flagrante prejuízo ao funcionamento contínuo e satisfatório das atribuições municipais. O presidente do STJ também negou o pedido do município de Rondonópolis, em Mato Grosso, para uso da verba destinada ao combate da pandemia da Covid-19 em outras finalidades. A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou uma lei permitindo a utilização de recursos federais destinados à Covid-19 para outros fins. Em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, foi determinado que os valores recebidos pela Prefeitura sejam aplicados exclusivamente em ações voltadas para o enfrentamento da pandemia. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso rejeitou o recurso do município para usar o dinheiro em outras áreas e, por isso, a Prefeitura ajuizou o pedido de suspensão no STJ. Ela alegou que a decisão que impediu o livre uso dos recursos viola a separação de poderes, contraria a jurisprudência e causa prejuízo à ordem e à economia públicas. O presidente Humberto Martins afirmou que os argumentos do município não são suficientes para justificar o atendimento do pedido de suspensão. De acordo com o ministro, a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não configurou ingerência indevida do Poder Judiciário nas questões administrativas, mas sim a suspensão de atos contrários à lei e aos princípios de ordem constitucional. Além disso, o presidente destacou que é preciso considerar a essencialidade do combate à disseminação do coronavírus e o interesse público exige medidas que assegurem os direitos fundamentais à vida e à saúde. A Advocacia Geral da União conseguiu na Justiça a manutenção de multas milionárias devidas à ANP, Agência Nacional do Petróleo. A Petrobras entrou na Justiça para tentar suspender 2 multas aplicadas pela Agência Nacional do Petróleo, que juntas somam 22 milhões de reais. A ANP identificou irregularidades nas instalações da estatal durante fiscalizações realizadas em 2012 e 2014. Em 2012, foi aplicada multa de maior valor, cerca de 16 milhões de reais. 12 irregularidades foram encontradas. Já em 2014, a autuação foi devida à queima de gás natural em quantidade superior às normas da ANP durante 5 meses do ano de 2010. Para essa segunda infração, a ANP multou a Petrobras em 6 milhões de reais. Para a Petrobras, as infrações se tratavam de continuidade delitiva e não de vários delitos, e que seria necessária a autuação apenas em relação a uma infração, e pediu na Justiça a suspensão das multas, mas a alegação não foi aceita. A Justiça acatou os argumentos da Advocacia Geral de que cada violação cometida pela empresa representa, sim, uma infração autônoma, o que mantém a integralidade das multas aplicadas.
Essa notícia, ela veicula uma questão importante, não só em função dos valores efetivamente arrecadados, né, que entram para os cofres públicos, mas representa uma importante vitória também da atuação fiscalizatória, da rigidez dos autos de infração que são lavrados e, mais especialmente, reforça o caráter e o poder regulatório das agências reguladoras, nesse caso, mais especialmente da Agência Nacional de Petróleo. A seguir, o primeiro dia da audiência pública sobre o Fundo Amazônia no Supremo Tribunal Federal. É depois do intervalo. A Constituição Federal é a lei maior do Estado. É ela que consagra todo o regramento que o ordenamento jurídico deve obedecer para ser válido. E a nossa, em especial, que neste mês completa 32 anos, traz um preceito de extrema importância, que é o seguinte: todo poder emana do povo, ou seja, o poder é nosso, não do Estado. Começou hoje no Supremo Tribunal Federal a audiência pública sobre o Fundo Amazônia. O debate convocado pela ministra Rosa Weber vai servir de base para o julgamento de ação que questiona a política ambiental do governo federal na região amazônica. A audiência está sendo realizada por videoconferência por conta da pandemia de Covid-19. Criado em agosto de 2008, o Fundo Amazônia tem como objetivo captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. PSB, PSOL, PT e Rede Sustentabilidade ajuizaram no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade por omissão para que seja reconhecida a omissão da União em relação à paralisação do Fundo Amazônia e do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Os trabalhos da audiência foram abertos pela vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber, relatora da ação. Esta audiência pública, enfatizo mais uma vez, tem em mira a específica discussão dos argumentos colocados até agora no processo quanto aos dados estatísticos, contextos fáticos e estruturas normativas defendidas em cumprimento aos deveres de proteção da Amazônia Legal e ao adimplemento das metas nacionais de redução do desmatamento viabilizados a partir do Fundo Amazônia dentro do marco normativo, legal e constitucional vigente. Participam da audiência pública representantes de 28 entidades, incluindo órgãos do governo federal, estados que integram a Amazônia Legal, institutos de pesquisa, além de especialistas. O primeiro a se manifestar foi o embaixador Juliano Feres Nascimento, chefe da assessoria diplomática da vice-presidência da República. Embora a Operação Verde Brasil 2 e todas as demais ações estruturantes do governo federal estejam vigentes e sigam seu curso na região amazônica, ainda não foi possível obter resultados que possam atestar a redução consistente e duradoura dos índices de desmatamento e queimadas. Depois falou pelo Ministério da Defesa o general de brigada José Eduardo Leal de Oliveira, que destacou o trabalho da Operação Verde Brasil. Ano passado, fechamos em 24 de outubro com 1.400 focos de incêndio combatidos por meio terrestre e mais 428 por meio aéreo, com mais de 2.000 militares capacitados a atuar como se brigadista fosse. O terceiro a se manifestar foi o ministro do Meio Ambiente. É preciso ter setor privado na Amazônia. É preciso aprovar e apoiar pequenos empreendedores, médios empreendedores e até grandes empreendimentos, tais como cosméticos, farmacêuticos, empresas que trabalhem com os recursos da bioeconomia, da biodiversidade, da floresta, de tal sorte a gerar os empregos necessários para que esses 23 milhões de brasileiros que vivem com o pior IDH do Brasil tenham uma oportunidade melhor naquela região e não sejam, consequentemente, tão facilmente cooptados por atividades ilegais. Na sequência, foi a vez da manifestação dos secretários do Meio Ambiente dos estados do Maranhão,
Amapá, Mato Grosso e Amazonas. A importância do Fundo da Amazônia, o que ele poderá trazer aqui a todos nós é de suma importância. Aqui no Maranhão nós temos 3 biomas, nós temos o Cerrado, a Caatinga e a parte amazônica também. Então nós temos aqui várias peculiaridades. É um estado um tanto quanto atípico. O Amapá merece especial atenção, uma vez que 62% do seu espaço territorial está sob a modalidade especial de proteção. São 19 unidades de conservação, das quais 12 são federais, 5 estaduais e 2 municipais, o que totaliza algo em torno de 8,8 milhões de hectares, do qual 8 dessas são de categoria de proteção integral. Em momento onde percebemos o aumento do desmatamento, as ações de comando e controle são necessárias, importantes e estão sendo realizadas pelos 9 estados e, como destacou o general Leal, também pelas forças federais. Mas se dissociadas de políticas públicas que promovam a justiça social e o desenvolvimento econômico, também não serão suficientes para mudar essa realidade que nos assusta. A gente sempre escuta muito, como secretários de Meio Ambiente da Amazônia, que na Amazônia nada pode. E a nossa sugestão seria mudar essa perspectiva para entender o que pode e como pode na Amazônia. Né? Como que nós podemos desenvolver economicamente. O último a se manifestar nesse primeiro dia de audiência foi o presidente do IBAMA. 212 milhões de reais no total desde 2014 para o IBAMA, como suplementação orçamentária, com uma parte desse dinheiro sendo gasta até 2021 na fiscalização. Ele paga uma porcentagem relevante dos nossos contratos de helicóptero e de locação de veículos, que são fundamentais para a fiscalização ambiental, o papel dele hoje dentro, internamente do IBAMA, mas genericamente falando, ele tem um papel de apoiar o orçamento do IBAMA. Embora ele entre via orçamentária, né, ele tem uma incorporação orçamentária, esse dinheiro vem lá pelo BNDES e o orçamento, o Congresso vota e incorpora no orçamento do IBAMA. Também participaram da audiência o ministro Edson Fachin, o advogado-geral da União e o subprocurador-geral da República. As audiências públicas, elas de fato constituem um momento de interação dialogal entre esse Supremo Tribunal Federal e os expositores, todos os que estão respondendo ao chamado de Vossa Excelência. Isto tudo forma um caldo de cultura muito importante, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista. A Advocacia Geral da União já teve e ainda terá momentos para expor os respectivos argumentos constitucionais legais, seja porque a audiência pública não é para convencimento jurídico do Supremo Tribunal Federal, mas, sim, para a prospecção de dados que escapam ao direito, sem prejuízo do subsequente enquadramento dos dados prospectados ao direito brasileiro. Todos nós somos protagonistas, demandantes desta importante ação direta, mas somos também destinatários dos resultados dessa linda prestação jurisdicional que se avizinha. A audiência vai ser retomada na segunda-feira, a partir das 2h da tarde. E uma última notícia. O ministro Ricardo Lewandowski decidiu adotar o chamado rito abreviado e encaminhou ações sobre obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 para julgamento no plenário do Supremo. O ministro justificou a decisão em razão da importância da matéria e a emergência de saúde pública decorrente do surto do coronavírus. Lewandowski também pediu informações ao presidente Jair Bolsonaro sobre a aquisição de vacina e a obrigatoriedade da vacinação contra o coronavírus. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República têm 5 dias para apresentar manifestação sobre o assunto. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana.